agora vamos voltar para o tema dessa aula mesmo, que é o máximo divisor comum, tá? A gente continua aqui na nossa saga de problemas interessantes que a gente pode mostrar soluções inesperadas usando recursão. Ainda estamos no tema de recursão, vai ser um outro probleminha que a gente vai atacar por esse ângulo agora. Então, eu sou meio repetitivo em algumas coisas. Uma delas é, sempre entendam bem o problema que vocês querem resolver, tá? Antes de sair correndo, fazer a primeira solução que está na cabeça de vocês. Então, por mais que seja, de novo, assim como exponenciação antes e tal, um assunto que vocês já viram na escola, vocês têm noção do que é e tal, vamos recapitular, né? Máximo divisor comum. Vamos primeiro ver aqui do que se trata um divisor, tá? E eu vou introduzir um pouco de notação aqui que vai ser útil para a gente no desenrolar da aula, conforme a gente vai desenvolvendo os assuntos. Então eu já vou começar aqui, olha, se eu tiver alguns inteiros m, d e k, tá? Não são quaisquer inteiros, tipo, imagine que eu tenho um inteiro m aqui, e eu quero escrever ele em função de um k e de um d aqui, olha. Sendo que d aqui é o número que está tentando dividir o m. Eu posso dizer que m é igual a k vezes d mais m mod, a gente lê isso aqui como mod, ou o resto da divisão inteira, de m por d. A gente vai ver bastante, eu vou usar isso aqui várias vezes ao longo dessa aula, mas eu quero dar uma intuição para vocês do que é isso, né, para não ficar uma coisa toda vaga. Então vamos fazer uma figurinha. Figuras ajudam bastante a gente a enxergar as coisas. Então imagina que esse aqui é o m, tá? Esse objeto aqui, o comprimento dele corresponde a m. E daí eu vou dizer que esse aqui, por exemplo, deixa eu fazer um macete aqui, que um objeto desse tamanho aqui, ó, é o d. Tá? Então o d tem esse comprimento menor aqui, tá? De modo que cabem alguns d's dentro do m. Nesse caso aqui, cabem quantos d's dentro do m, gente? Aqui suponho que não cabe mais um, tá? Deixa eu até deixar ele um pouquinho maior para deixar bem claro isso visualmente. A figura ajuda, mas às vezes pode enganar, né? Então, ali o que sobra não cabe mais um. Então o número que eu tenho aqui é k, né? Que nesse caso é 4. Tá? Então, interpretando essa expressão aqui, o que eu estou dizendo olha, o número inteiro m, todo mundo aqui é inteiro, tá? O número inteiro m pode ser escrito como um certo número de repetições, k repetições do d, né, k vezes d, mais uma coisa que sobra. Então esse cara aqui é esse aqui. Mais um pedacinho que sobra. Que eu sei, por exemplo, que esse pedacinho é menor do que o d, porque senão o k seria maior. O k é o maior número, né, tal que representa o número de repetições do d que cabem lá. Então aqui, com certeza, sobra uma coisa menor do que o d. Beleza? Tudo bem? Isso aí é importante para a gente, porque quando a gente vai falar do que é ser um múltiplo, o que é ser um divisor, o que acontece é que eu vou dizer que um certo número divide outro, né? Por exemplo, d divide m, se o resto for vazio. Né? Se m mod d for igual a zero. Né? Ou seja, daí pegando a nossa figurinha, então, aí vamos contrastar a primeira com a segunda figurinha. Se eu tiver um m, tal que o número de d's que cabem ali dentro é um número inteiro. Né? Não sobra nada. Então aqui cabe um d, outro d, outro d e mais um d. Nada especial com o número 4, tá? Foi só o jeito que eu dividi ali. O ponto é, cabe um número inteiro de d's e não sobra nada. Então, nesse caso, d é um divisor de m. D divide m. Tá? Nesse caso aqui a gente tem alguma sobra. E a notação que a gente vai usar, porque notação é um negócio que a gente menospreza, sabe? Assim como figuras ajudam a dar intuição, a capturar ideias, às vezes uma notação, para dizer algo com precisão, com clareza, ajuda a gente a limpar o raciocínio. Se às vezes você não tem a notação certa, você fica escrevendo meia hora para tentar dizer alguma coisa e se perde. Tá? Então, quando eu digo que ó, D divide M, eu vou usar essa notação aqui. D divide M. Tá? Isso aqui é o valor do resto da divisão
de M por D, isso aqui é dizer que D divide M. Tá? No caso, quando o resto é zero, é verdade que D divide M, vai ter essa relação aí. Tudo bem até aí? As nossas aulas têm essa característica que elas começam bem básicas, né, e de repente a gente leva uma rasteira. Vão se acostumando. Não é de propósito, tá? É só porque a gente tem que chegar nas coisas mais interessantes. Não é por mal. Mas legal, então vejam que a gente está falando, eu quero chegar no máximo divisor comum. Então a gente acabou de definir o que é um divisor. Agora a gente sabe identificar o que é um divisor. O que era então um divisor comum? Um divisor comum é um divisor que está na lista de divisores de dois números diferentes, né? Então, vamos pegar aqui como um exemplo, tá? Os divisores de 20, por exemplo. Quem são os divisores de 20? Então, nós vamos ser o 1, o 2, o 3 não é, o 4, o 5, daí eu sei que o 6 não é, o 7, o 8 também não, o próximo vai ser o 10 e depois o 20. Aqui a gente já pode observar alguma coisa interessante dos divisores, tá? Que eles costumam trabalhar em pares, né? Eles têm uma complementariedade ali, né? Que normalmente quando eu pego um número e divido por outro, se a divisão é inteira, sobra um outro valor ali, né? Então os dois, né, se eu divido A por B e dá C, e a divisão for exata, quer dizer que se eu dividir A por C, vai dar B. Tem essa complementariedade que a gente vê aqui. Isso vai ser útil para a gente, mesmo que indiretamente depois. Mas agora só para a gente se familiarizar com o problema, né? Os divisores de 12, então. Os divisores de 12 aqui vão ser 1, 2, 3, 4, o 5 não vai ser, o 6 vai. Aqui a gente já vê a complementariedade de novo, né? 3 vezes 4, 6 vezes 2, e daí aqui o 12 vezes 1. Vejam que eu estou usando essa complementariedade para ver que eu só não estou pulando ninguém, né? Porque os pequenos parece que é mais fácil pegar de cabeça assim. Também já não deixar não induzir ao erro. Nesse caso, sempre teve parzinhos, mas pode ser que tenha, por exemplo, 10 é divisor de 100 e ele é complementar com ele próprio. Então não quer dizer que o número de divisores é sempre par, não. Pode ser que seja ímpar, mas se for ímpar tem alguém que ele vezes ele dá o resultado, né? Ele é a raiz exata, raiz quadrada exata daquele número. Mas só para isso aí, para a gente se familiarizando, o que eu queria tirar daqui é que quem são os divisores comuns, então? Os divisores comuns de 12 e 20 são o 1, o 2, o 4 e é isso, né? O 1, o 2 e o 4. Então, estamos chegando lá, né? A gente já tem aí a noção do que são divisores, o que são divisores comuns. E o máximo divisor comum nada mais é do que o maior elemento daquela lista, né? Então, o MDC aqui, o máximo divisor comum de 20 e 12, vai ser o maior elemento dessa lista, que dá 4. Tá? Vou dar outros exemplos aqui para vocês, mas antes eu vou confessar uma gafe. Vocês são muito jovens e esse cara já estava morto quando eu não tinha nascido, mas eu não consigo falar MDC sem dar uma risadinha lembrando da música do Raul Seixas. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma boa piada. Vocês são muito jovens mesmo, né? Impressionante. Vamos lá, MDC de 20 e 12, o maior é 4 ali. Agora, o MDC, que é o máximo divisor comum, de dois números bem grandes aqui, tá? Vocês podem até verificar, porque vai que eu errei alguma coisa quando estava preparando, mas 514.229 e aqui 317.811. O máximo divisor comum é 1, tá? Isso aí nos lembra que números são bem, essa questão de ser divisor, né? Ela é bem idiosincrática, assim, não é uma coisa que cresce linearmente. Quanto maior o número, mais fácil, né? Poderia ser uma intuição que a gente teria, né? Olha, se o número é muito grande, certamente ele tem muitos fatores, mas não. Na média talvez isso aconteça, mas existem primos enormes, que por definição não tem nenhum outro divisor. No caso ali, não significa nem que aqueles números são primos, só que entre si, tem até a expressão primos entre si, eles não têm divisores entre eles, talvez até tenham outros. Eu confesso que eu não me lembro, quando eu peguei esses números, se eles são primos ou não, eu não lembro para verificar.
Mas isso aí nos mostra que os números às vezes podem ser bem grandes e não ter divisores comuns, exceto 1. Também é uma outra coisa que vai acabar sendo útil para o nosso algoritmo, saber que todo número tem pelo menos um divisor comum, todo número inteiro, que é 1. Tá? Então isso aí também é importante. Só um último exemplo aqui, o máximo divisor comum de 85 e 34, no caso, vai ser 17. Né? Os dois aí são múltiplos de 17. Tá legal, então agora a gente sabe o problema que a gente quer resolver. Dados dois números m e n, então a gente recebe dois números inteiros não negativos ali, a gente quer encontrar o máximo divisor comum deles. Beleza? E aí, uma coisa que é bom a gente fazer é saber começar do simples. Tá? A gente não quer terminar no simples, a gente às vezes quer fazer algo mais sofisticado e tal, mas é legal começar em algo simples. Então não precisa começar pensando num algoritmo sofisticado, então não. Olha só, eu quero saber qual é, no caso, o máximo divisor comum de dois números. Eu posso sair testando números, né? Porque eu sei, eu tenho a operação de resto da divisão inteira para fazer, para descobrir isso. Tá? Eu tenho isso à disposição. Quer dizer, eu posso implementar m mod d para um certo número d e descobrir se o resto é zero. Tudo bem? Então, sabendo que eu consigo testar, dado um número, dado um candidato a divisor, eu consigo testar se a divisão é exata, se a divisão é inteira, com o resto zero ali, eu posso sair testando. Então, eu não vou escrever esse pseudocódigo porque a gente vai trocar uma ideia aqui antes, mas uma ideia seria o seguinte, olha, começa em um laço que vai de 1, né, afinal 1 é um divisor garantido deles, que vai de 1 e vai crescendo, e testando em toda iteração do laço eu testo se os dois números, se o m e o n que eu recebi, são divisíveis por aquele número. Se os dois forem, eu achei o quê? O máximo divisor comum do número? Eu achei um divisor, né? Não necessariamente o máximo. Eu achei, com certeza, se os dois são divisíveis, eu achei um divisor, mas não o máximo. Então vocês concordam que essa é uma abordagem, para começar do simples, essa é uma abordagem que dá para fazer? Começa lá com um índice i, ou um d, d de divisor, então um candidato a divisor. D começa em 1, em toda iteração eu vou tentando dividir o m e o n por ele, ver se dá resto zero. Se der resto zero eu tenho aquele divisor. Ele não é necessariamente o máximo, porque pode ser que tenha outros maiores, mas é um divisor que eu encontrei ali, eu guardo ele. No fim, eu, guardo numa lista e pego o maior. Só para a gente fazer simples aqui a ideia. Beleza? A partir daí, algumas perguntas para vocês. Até quando eu tenho que crescer o número? Vamos sofisticar esse algoritmo. A gente vai de um bem simples. Começa no 1, tá? Eu vou crescendo. Até quando eu tenho que crescer? Até infinito? A gente vai chegar na metade lá. É uma possibilidade, mas vamos tentar algo mais simples ainda. Faz sentido passar do valor dos números? O divisor de um número sempre tem que ser menor ou igual que o próprio número, né? Mas note que eu não estou nem falando que o m e o n são diferentes. Tá? Então eu tenho que chegar, a princípio eu tenho que testar o próprio número, porque pode ser que eu tenha passado para você dois números, 1 milhão e 1 milhão. Qual que é o máximo divisor comum deles? 1 milhão. Então está no par, eu não disse que eles são diferentes. Mas certamente não faz sentido passar disso. Vamos sofisticar um pouquinho mais. Se os números forem distintos, faz sentido passar do menor? Se eu tiver 1 milhão e 7. Não precisa ser número primo. 1 milhão e 10. Né? O menor deles nunca vai ser divisível por ninguém a partir do 11. Né? Então, eu não preciso passar, nos meus testes, eu nunca preciso passar do menor deles, do mínimo entre m e n. Faz sentido? Tá bom, vamos sofisticar um pouquinho mais a ideia. A gente estava lá com o d começando em 1 e crescendo e tentando, beleza? Testava dividir por 1, dividir por 2, dividir por 3 e tal. Vamos supor que eu dividi por 549 e deu a divisão exata nos dois. Então, 549 é uma divisão do m e do n. Mas eu não posso parar ainda. Por que eu não posso parar? Porque pode ser que tenha alguém à frente. Né? Já que eu estou crescendo, pode ser que tenha alguém maior do que 549 que divida os dois. Né?
Então vamos fazer o seguinte, vamos ser mais espertos e ao invés de começar do número baixo e ir crescendo, porque daí quando eu encontro um divisor eu não posso parar, eu tenho que continuar tentando, começar do número alto e ir diminuindo, porque daí o primeiro que eu encontrar já é o maior, né? Porque eu não encontrei ninguém antes dele. Tudo bem? Tá? Então só para a gente ir sofisticando um pouquinho as ideias ali, né? Então, agora que a gente sabe qual que é o número alto, né? É o menor dos dois, porque não faz sentido testar nenhum maior do que esse. Então a gente pode começar por aí. Eu vou apagar isso aqui, porque eu só usei ali em cima para poder escrever o pseudocódigo. Então vamos ver. Eu tenho aqui, vou escrever para cá que essa divisão me incomoda. Eu tenho aqui uma primeira tentativa para calcular o máximo divisor comum de dois inteiros não negativos, m e n. E o que eu faço? Eu pego primeiro, olha, d é igual ao mínimo, passar assim, uma funçãozinha que vai dar o mínimo entre m e n, tá? É um if, basicamente, tá? Ele testa quem é maior, se m for maior do que n, ele devolve m, se m for menor, ele devolve m, senão ele devolve n. Tá? Mas só para não ter que ficar escrevendo um if, eu vou usar essa funçãozinha auxiliar. Tá? Então, d é o mínimo de m e n. E eu vou ter o seguinte laço aqui, olha. Enquanto, qual que vai ser a condição do meu laço? Enquanto na divisão não der certo, né, enquanto os dois não forem divisíveis, ou seja, enquanto m mod d for diferente de zero, né, ou seja, enquanto m não for divisível, ou n não for divisível, n mod d for diferente de zero, o que eu faço? Tá? Percebam, se eu entrei nessa condição do laço, se eu entrei no laço, é porque essa condição não foi, essa condição foi satisfeita, né? Ou seja, D não dividiu um dos dois, não dividiu exatamente um dos dois. Ou isso aqui deu o resto diferente de zero, ou isso aqui deu o resto diferente de zero. Então D não é um divisor. D menos menos, né? Testa o próximo D. Então vou escrever aqui D recebe D menos 1, né? Decremente o D. Beleza? Então, notem que é basicamente isso o nosso algoritmo. Tá? Depois que passa esse laço aqui, eu vou simplesmente devolver o D. Eu vou comentar alguma coisa sobre prova de corretude e tal, como de costume, algoritmo iterativo e tal. Mas eu quero trabalhar bastante com a intuição de vocês nessa aula. Eu já gosto de trabalhar com a intuição normalmente, mas máximo divisor comum, não sei se sou só eu, mas ele dá alguns nós na cabeça e a gente vai ver um algoritmo não trivial daqui a pouco. Tá? Então vamos tentar trabalhar bastante com a intuição. Tá? Então a gente já construiu isso aqui baseado um pouco na intuição. Né? A gente está começando no maior elemento que tem chance de ser divisor dos dois, que é o menor dos dois elementos. A gente está decrementando sempre que não é. Então, quando eu saio desse laço, o que eu tenho certeza ao sair desse laço, gente? Se eu cheguei aqui, quer dizer que eu achei um divisor, né? Porque a condição está explicitando isso, né? Se eu sair desse laço, essa condição falhou. Se essa condição falhou, quer dizer que isso aqui deu igual a zero e isso aqui deu igual a zero. Porque se um dos dois não deu zero, eu continuava, né? Para continuar é um ou. Então a negação dessa condição é m mod d igual a zero e n mod d igual a zero. É a negação dela. Tá? Então, tá legal. A gente sabe, então, que quando eu sair desse laço, quando eu chegar aqui, eu estou devolvendo D. A gente nem provou invariante nem nada, mas a intuição é essa, tá? Estamos seguros, estamos devolvendo a coisa correta. Né? Por causa daquela condição. Daí eu quero mais 2 pontinhos aqui, para a gente avaliar. Eu sempre vou sair desse laço? Esse laço não tem risco de ficar em loop infinito? Acho que essa é uma preocupação legítima. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque essa condição não é trivial, tá? Então, se fosse uma outra coisa qualquer, era um risco, eu tinha que tomar esse cuidado. Mas acontece que eu sei que para quaisquer inteiros m e n que eu receba, vai ter um número que vai satisfazer essas duas condições, ou no caso vai dar falsas essas duas. Qual é esse número? 1. Pode perguntar.
aí você está usando a função no modo errado. Não, mas é isso mesmo. No caso, eu não sei se dá problema. Eu acho que resto de número negativo eu teria que verificar o que dá, mas eu acho que também daria certo nesse caso. Porque se você colocar dois números negativos são primos, ele vai ficar colocando o D mais para baixo ainda. Você nunca vai chegar nele. Se os dois. É verdade, se um não é negativo, o D já começa errado, verdade. O algoritmo ia dar errado. Teria que tirar o mod dos dois. Teria, mas note, para um algoritmo estar correto, ele tem que fazer o que ele promete. E nesse algoritmo, eu estou trabalhando com números não negativos. Tá? E pela simplicidade aqui, eu não estou fazendo, deliberadamente não estou verificando a entrada. Se você quer implementar uma função no seu código, por exemplo, que vai ser usada por outros lugares, né? Vou implementar uma função para achar o máximo divisor comum, e ela pode ser usada por terceiros. De bom tom você já verificar, se vier um número negativo você já dá erro ali, ou você trata, né, ou você pelo menos avisa, olha, está usando errado essa função. Então aqui é mais por uma simplicidade, mas para ela estar correta, o algoritmo só tem que fazer a coisa certa quando você entrega uma entrada dentro dos parâmetros que ele pediu. Então aqui eu estou exigindo que sejam não negativos. Tá? Então a gente está nessa situação, mas de fato, se eu tentar uma outra coisa ali, eu teria que mudar o código, senão ele faz bobagem mesmo. Bem observado. Então tá legal. Então, dados dois números não negativos aqui, esse algoritmo sempre para, porque a gente sabe que eventualmente o D chega no 1 e essas condições vão falhar, né? A igualdade vai dar igual a zero para os dois e eu vou sair dali. Então tá, beleza. O algoritmo não cai em loop infinito. Esse era um dos pontos. O outro ponto que a gente tem que avaliar para a questão da corretude tá bom, a gente já concordou que por conta da condição de parada do laço, né, da condição de saída, se eu sair, eu tenho em mãos um divisor. O que me garante que ele é o maior divisor? Basicamente porque eu comecei de cima. Se a gente quiser provar invariante, dá para ser mais formal do que isso, mas é isso. Tipo assim, falando bem por cima, eu não vou entrar nesse detalhe técnico. O invariante de laço principal aqui é que para todo valor, para todo inteiro maior do que o D daquela iteração, esse inteiro não é um divisor comum. Tá? É essa a propriedade que a gente mantém. Basicamente o que eu estou dizendo se eu cheguei na iteração em que o D é igual a, sei lá, 50, quer dizer que todo mundo que eu testei antes falhou, né? Todo mundo que eu testei antes não era divisor, então eu joguei eles fora, mas eu não joguei fora nenhum divisor nesse processo. Então eu garanto que assim, quando eu sair do laço, não só eu saio com um divisor em mãos, mas com o primeiro divisor em mãos, e como eu estou indo do maior para o menor, o primeiro é o maior. Tudo bem? Como eu falei, excepcionalmente eu não ia entrar no formalismo de invariante de laço e tal, mas se a gente fosse formalizar era a partir dessas ideias, tá bom? Alguma dúvida? Qual que é a eficiência desse algoritmo então? Eficiência de tempo. Isso aqui leva tempo constante, né? Basicamente um if. É esse laço que domina então. O D começa aqui e ele decrementa de 1 em 1. No pior caso, os dois não têm divisor comum além do 1. Então isso aqui vai executar da ordem de... No D é uma variável, tomem cuidado. Né? É da ordem... o D ele começa com esse valor, mas ele vai mudando ao longo. Né? É da ordem, no pior caso, do mínimo entre M e N. Tudo bem? Então... essa é a eficiência desse algoritmo. Voltando na minha dívida da aula passada, esse é um outro caso de invariante de algoritmo iterativo, em que a eficiência de tempo aqui depende da entrada, né? Depende do M e do N aqui, do menor dos dois, mas a eficiência de espaço é O de 1. Porque todo o espaço toda a memória adicional que ele usa é para guardar esses dois valores e mais um auxiliar. São só 3 variáveis. Tá? Então, independente dos valores de MN, eu não uso memória auxiliar que cresce proporcional à entrada. Tudo bem? Sei que tinha feito a pergunta que eu sei que o exemplo é muito parecido. A gente deve voltar em ver algoritmos com mais laços e coisas mais interessantes. O espaço do Fibonacci. Espaço do Fibonacci.
Tá, deixa eu fazer um disclaimer aqui então. Eu menti para vocês. Não sei se é isso que está te incomodando, mas deixa eu aproveitar para dizer assim, ó. O que acontece? É importante até para esse aqui. Tipo, por uma questão de simplificação, a gente supõe duas coisas quando a gente está fazendo essa análise de eficiência, e em geral é tudo bem supor elas. É uma análise teórica um pouquinho mais simples, mas que condiz com a realidade, que é o quê? Que essas operações, como um if, né, um condicional que vai testar dois valores, um comparador entre dois valores, uma atribuição, uma soma, uma multiplicação, levam um tempo constante. Essa é uma das suposições, que essas operações básicas, lógicas de comparação, de atribuição e tal, levam um tempo constante. A outra suposição é que cada variável ali tem um espaço de memória fixo. Tá? Então, se eu uso 3 variáveis auxiliares, eu estou usando um espaço fixo vezes 3, o que é uma constante a mais. Se eu estou usando um vetor de tamanho n, daí eu estou usando da ordem de n, porque cada pedacinho, espacinho do vetor tem tamanho fixo e é vezes n. Então daí é proporcional a n, linear em n. Tudo bem? Até aí? Isso em geral é verdade. Isso não é necessariamente verdade quando eu trabalho com valores que crescem muito rápido, como é o caso do Fibonacci. Vocês viram no exemplo que eu mostrei que Fibonacci estourou. Se eu não quisesse que ele estourasse, eu ia precisar manipular bits e fazer a minha representação lá crescer. O meu espaço de memória, né, não era um vetor, percebam, era uma variável. Mas é uma variável que não pode se dar o luxo de ter 32 bits ou ter 64 bits. Quanto maior o Fibonacci, mais bits ela precisa. Então ela também cresceria. Faz sentido? Então, quando eu falo que lá é constante, eu estou simplificando. Na verdade, para fatorial, Fibonacci, exponencial e outras coisas que crescem muito rápido, se eu não quiser que elas rapidinho estourem a minha representação, eu tenho que crescer o tamanho das variáveis. Eu não estou crescendo o número de variáveis. Normalmente, o mais comum são algoritmos que usam vetores auxiliares. Daí eles usam memória auxiliar que não é constante, porque o tamanho dos vetores cresce. Ali é um caso mais sutil, que é o tamanho da variável tem que crescer. Né? Então tem essa sutileza, tem inclusive, faz tempo que eu não dou ela, mas tem uma palestra minha sobre Fibonacci e uns cálculos mais avançados dela que a gente leva isso em consideração. Então, se você quiser entrar nessa minúcia, tem como entrar e ver e tudo mais. Mas ali a gente está fazendo essa simplificação. Isso respondeu a sua dúvida, Vila? Então, obrigado, porque normalmente eu faço o disclaimer quando eu explico fatorial e tal, mas eu acho que eu acabei, fatorial e Fibonacci, mas eu acabei esquecendo de fazer o disclaimer. Tá legal. Fechado o parênteses e voltando aqui para o máximo divisor comum. Então, quantidade de memória adicional, constante, né? São só 3 variáveis ali, tranquilo. Tempo proporcional ao mínimo entre os 2 parâmetros de entrada, porque eu vou testar todo mundo. Tudo bem até aí? Aí eu vou entrar na observação que você fez lá, que você tinha falado o número sobre 2. Notem que, aqui tem uma sutileza que a gente pode usar para melhorar o algoritmo, que a princípio eu tenho que realmente tentar testar o D como sendo o mínimo entre M e N. De fato, eu tenho que testar entre eles. Para simplificar, não ficar falando mínimo toda hora, eu vou supor que o N é o menor. Tá? Então, eu vou supor que D começa valendo N. O M é maior, o N é menor, beleza? Então, vamos supor que o meu número ali, vou até escrever um número para ajudar a gente a pensar, que o meu número N, sei lá, 42. Ele era o mínimo e eu testei ele, daí a divisão não deu, tá? Ele não era um divisor comum para M e para N. Ele obviamente era um divisor comum para ele, mas não era para o M, então não deu. Qual que é o próximo número que tem chance de dividir o N? 21, que é N sobre 2, né? O próximo número que vale a pena tentar é 21. Mas o meu algoritmo é mais bobo que isso, né? Ele tenta o 41, o 40, o 39, o 38, que até podem ser divisores do N, porque eu não sei quem é o M, mas certamente não vão ser do N. Tá? Então, andar de 1 em 1 aqui não está muito eficiente. Tá? E isso dá essa intuição de assim,
tenta logo sobre 2, né? Não tem porquê. Só que é mais do que isso, tá para ser mais esperto do que isso. Porque tá bom, imagina que eu tentei o 21, que era o n sobre 2, né? E não deu. Qual que é o próximo que tem chance de dividir ele? Eu não sei se a divisão vai dar exata aqui, tá? Mas seria ele sobre 3. Tá? E eu não vou provar isso, tá? Eu não vou entrar nesse meandro de teoria dos números e tal, para provar essas propriedades agora, mas vem daquela intuição que eu falei para vocês que era importante dos pares. Né? Basicamente, o próprio número que está pareado com 1, ou o próximo divisor tem que ser metade daquele número, porque ele tem que estar pareado com alguém. Então, o próximo divisor, se não é o próprio número, é metade. Se não é metade, vai ser 1/3. É que no caso aqui não é um divisor válido, mas o próximo que vale a pena tentar. Percebem? Se eu estivesse procurando os menores divisores, é que não tem graça, porque o 1 sempre é. Mas não seria isso que eu ia tentar? O 1, o 2, o 3, o 4, eram esses caras que eu ia tentar. Para cada um desses tem um grandão pareado. Então, meio que eu só preciso testar os grandões pareados. Então dá para fazer uma versão mais esperta desse algoritmo, que ao invés de diminuir de 1 em 1, eu troco e eu não vou analisar ela nem nada, porque o algoritmo que a gente quer ver é ainda mais legal que isso. Mas esse eu acho legal porque a gente sai de um algoritmo super simples, pensa um pouquinho e já começa a melhorar ele. Né? Eu posso trocar isso aqui por algo como D é igual ao mínimo entre M e N, tá? Né? É o cara ali, dividido por I, onde I vai começar sendo 1, então a primeira iteração é igual. Depois I vai virar 2, aí eu testo o próximo que tem chance de ser. Depois I vira 3, daí eu testo o próximo que tem chance de ser. Então eu continuo indo dos grandes para os pequenos, percebe? Só que eu só vou testando os que têm chance, os que teriam um inteiro pequeno com o qual teria pareado, pensando na intuição. Então são os únicos que têm os maiores que têm chance de ser. Beleza? Só que daí surge mais uma dúvida. Nessa brincadeira que eu estou fazendo, o I começaria em 1 e ia crescendo, né? Porque ele está dividindo. Então, conforme o I cresce, esse número, o D diminui. Então, o D continua indo do grande para o pequeno, mas isso porque o I vai do pequeno para o grande. Até onde o I tem que crescer? Até a raiz do mínimo. Porque a raiz quadrada é o maior cara, digamos assim, dos menores divisores que vai poder estar pareado com alguém. Às vezes com ele mesmo. Né? No caso de 100, é justamente o 10 que... Mas não tem que chegar até o mínimo para poder dar um... Caso eles não tenham Deixa eu pensar um instante. Aí não, aí só seria... Ah, não. Você não achar ele jornal. Boa pergunta, deixa só eu lembrar. O I ele vai andando de 1 em 1. Boa pergunta, eu teria que pensar. Assim, o que eu tenho certeza é que você não precisa, acho que é o que você falou, você não precisa ir testando e andando de 1 em 1 para cima da raiz. Mas se você chegar na raiz e não deu, você joga 1, acho que é isso mesmo. Mas certamente você não precisa continuar incrementando o I de 1 em 1 depois da raiz. Porque não vai bater com ninguém. Né? Tipo, se fosse para achar algum divisor, você já tinha achado a contraparte dele, meio que essa ideia. Mas de fato, você teria que tomar mais cuidado se não deu, a condição de parada tinha que mudar. Né? Se o I chegou na raiz, você sai, se o I passou da raiz, melhor dizendo, você sai e devolve 1. Então tem esses cuidados para mostrar. Mas eu acho interessante, né? Assim, sai de um algoritmo super básico, vejam que a gente começou num algoritmo super inocente falando, tenta todo mundo. Né? Tipo, eu quero achar o divisor, sai tentando. E daí, percebendo algumas propriedades dos números e tal, a gente já vai melhorando ele. Tá? Isso é algo legal que eu quero que vocês tentem desenvolver. Por isso que eu apresento esses problemas. Não tem nada de especial no máximo divisor comum. Tá? Esses problemas são nem na torre de Hanoi, esses problemas são mais oportunidades para a gente ir brincando do raciocínio de pensar em algoritmos. Tá bom? Tudo bem até aqui então? Então, olha... esse algoritmo aqui era da ordem do mínimo entre M e N. Esse melhorado vai ficar proporcional à raiz. Tá? Eu não fiz com detalhe, mas a eficiência dele seria proporcional à raiz do mínimo, porque ele começava com I igual a 1 e vai crescendo até a raiz, com esse cuidado aí que se não deu na raiz ele pula, ele devolve que o máximo divisor comum é 1. Mas o número de iterações é proporcional à raiz. Agora a gente vai ver um algoritmo que é ainda melhor do que isso. Tá?
Né? Not já é melhor, né? Ao invés de tentar esse número de iterações, tentar a raiz disso, já é legal, já é uma ajuda. Deixa um pouco mais rápido, mas a gente vai vai fazer um algoritmo ainda mais esperto. Alguma dúvida até aqui para eu poder apagar? Então, como isso aqui às vezes ajuda a intuição, eu não vou apagar isso já, eu vou apagar o algoritmo.